Olá pessoal, eu sou a Júlia do Engenheiros Sem Fronteiras do Núcleo de Uberaba. Dando continuidade ao nosso projeto de matemática básica, hoje vamos falar de raiz quadrada, dando continuidade também ao assunto de radiciação e propriedades da radiciação, né, que a gente já abordou. Lembrando só que se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, vocês podem nos enviar por e-mail, que vai estar disponível no final do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para que vocês sempre recebam um aviso, né, a notificação de quando a gente postar vídeos novos. Vamos lá então. O que é a raiz quadrada, né? Raiz quadrada é um tipo de operação matemática, assim como adição, multiplicação e as outras que a gente já conhece. É a operação inversa da potência de 2, ou seja, calcular a raiz quadrada de um número A é procurar qual número elevado a 2 que resulta em A. Então, para descobrir a raiz quadrada, a gente precisa pensar em um número que, quando multiplicado por ele mesmo, seja igual ao radicando, né? Que é o que a gente tem dentro da raiz. Por isso que é tão importante a gente conhecer muito bem todos os tabuados. Então, por exemplo, qual seria a raiz quadrada de 9, né? Qual número que elevado a 2 dá 9? Qual número que, quando multiplicado por ele mesmo, resulta em 9? O 3, né? Porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9. 3 vezes 3 é igual a 9. Ou seja, 3 é a raiz quadrada de 9. Então, quando a gente conhece bem a tabuada do 3, a gente saberia isso, porque o 3 vezes 3 é 9, né? A gente tem o 9 na tabuada do 3. E raiz exata ou não? A gente pode ter uma raiz exata ou não. Quando o resultado da raiz é inteiro, é chamado de quadrado perfeito esse número. Na geometria é muito útil para determinar o lado dos quadrados, né? Raiz quadrada exata, que é o que a gente chama de quadrado perfeito. Quando a raiz de um número inteiro resulta em outro número inteiro, esse número pode ser chamado então de quadrado perfeito. Os números menores podem ser pensados de acordo com a tabuada. Porém, para descobrir a raiz quadrada de números grandes, a gente utiliza a fatoração. Então, decompomos o radicando é o que está dentro da raiz, né, por números primos. Começamos no menor primo possível. Depois é só pegar os números primos, transformá-los em potência de 2, e então tirar a raiz deles e multiplicá-los para encontrar o resultado desejado. Então, por exemplo, a raiz de 9, fazendo decomposição em fatores primos, 9 dividido por 3, 3 dividido por 3 novamente, 1, porque somente o 3, né, poderia dividir ali. Como a gente tem que pegar em potência de 2, a gente tem 2, 3, né? Dois números 3. Então, o nosso número em questão é o 3. Vai ser o valor da raiz de 9. E a raiz quadrada não exata? Quando não temos um quadrado perfeito, o resultado da raiz é um número decimal. O que é isso? Não é um número com vírgula, é um número quebrado. Portanto, o resultado é uma raiz quadrada não perfeita. Para encontrar o valor, a gente precisa ver entre quais quadrados perfeitos ele está. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 72? A gente não sabe, né? De cabeça assim, um número que, quando multiplicado por ele mesmo, dá 72. Então, essa é a nossa pergunta. Qual o número elevado a 2 que dá 72? As raízes quadradas perfeitas mais próximas de 72 são a raiz de 64 e a raiz de 81, que são, respectivamente, né, os resultados 8 e 9. Porque a raiz de 64 é igual a 8, porque 8 vezes 8 é igual a 64, e a raiz de 81 é 9. 9 vezes 9 é 81. Então, a raiz de 72 está essas duas raízes que a gente está vendo, né? Entre 64 e 81. Então, a gente precisa procurar um valor aproximado. Então, a gente acha entre 8 e 9, certo? Então, a gente começa a fazer umas multiplicações, umas suposições de valores. Se está entre 8 e 9,1. 8,1 é 5,61. Então, ainda não é o resultado que a gente procura, né? Ainda está um pouco distante, que é o 72. Partindo. Então, vamos continuar. 8,3 vezes 8,3 igual a 68,89. Ainda podemos continuar mais um pouco, né? E 8,4 vezes 8,4 é igual a 70,56. Já estamos mais próximos de 72 e ainda é menor que 72, né? Então ainda é um valor ok. Mas será que não daria para ser um próximo valor, né? Vamos fazer um teste. Então a gente vai multiplicar 8,5 vezes 8,5, que seria o próximo decimal, né? Se a gente estiver variando de 0,1 em 0,1.
Só que 8,5 vezes 8,5 é igual a 72,25, que é maior de 72. Então, ele passou, né, da raiz que a gente está procurando. E agora, o que a gente faz? Nesse caso, o mais correto é escolher a casa decimal que tem um valor anterior ao número da raiz quadrada em questão. Então, nesse caso, a gente escolheria o 8,4, pois 8,4 vezes 8,4, como a gente pode ver, né, observar aqui, é 70,76, que é menor que 72. Então, seria o valor mais apropriado. Então, a gente tem que raiz de 72 é aproximadamente 8,4. E uma observação aqui para vocês, independente de qual é o tipo da raiz quadrada, de acordo com as regras de potenciação, qualquer número quadrado é positivo, certo? Então, não importa se a gente tem uma base negativa ou não, quando a gente eleva ao quadrado, vai ser positivo, certo? Por enquanto é isso. Espero que tenha ajudado vocês, né? E dando uma esclarecida quanto à raiz quadrada. Qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem nos enviar por e-mail. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para que vocês sempre possam receber notificação. Obrigada e até mais.